Agora, o Gabriel Jesus deu uma declaração, se já tá todo mundo cobrando um número 9 na seleção brasileira. Quem vai ser o 9? Será que o Endrick vai conseguir tomar esse espaço rapidamente? Não, não vai. Vamos também falar. O Endrick entrou ontem, teve tempo em campo e não jogou. Não jogou. Claro, não dá pra exigir do moleque no começo. Mas é uma cobrança. E aí, vai o Gabriel Jesus e dá a seguinte declaração, velho Vamp, que o gol não é o ponto forte dele. O cara é o número 9. É um cara que tem que viver de gol. Eu acho que não foi muito o que ele quis dizer. Ele pode dizer que ele tem várias funções em campo, mas em 4 anos, o Gabriel Jesus só fez um gol pela seleção brasileira e foi num amistoso contra a Coreia do Sul. Ou seja, uma baba. Em 4 anos de seleção brasileira, sendo que ele disputou 2 Copas do Mundo, o Gabriel Jesus só fez um gol. E aí vamos ouvir a declaração que tá repercutindo pra caramba nas redes sociais. O internauta não perdoa. Ele deixou ali escapar. Vamos escutar o que disse o Gabriel Jesus. Mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim e eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu tô lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? É trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro e entendo. Não te incomodou tanto ali? Não me incomodou nada. Gabriel, olha aí, ó. É o Gabriel Jesus deixando claro, Bruno Prado, que gol não é o forte dele. O Gabriel Jesus, todo mundo sabe qual é o estilo dele. Ele não é imprevisível. Ele pode jogar bem, mas ele é previsível. Ele pode jogar mal, sendo previsível. A gente já sabe. Todos os marcadores já sabem o que o Gabriel Jesus pode fazer, para onde ele vai, para onde ele gira. O Endrick é uma incógnita para todo mundo que vai jogar contra ele. Para todo mundo, sabe? Ele vai pegar na bola, os zagueiros da Argentina não vão saber se ele é tão rápido assim, se ele é habilidoso, se ele vai pro lado esquerdo ou pro direito, se ele bate de fora da área. O que ele faz? É desconhecido. É uma coisa desconhecida até pra gente, que nós estamos vendo ele jogar, mas nós não sabemos o tamanho da capacidade que ele tem, porque ele está jogando há pouco tempo. Mesmo nós que acompanhamos aqui, não sabemos totalmente qual é a capacidade dele. Os argentinos não conhecem nada da capacidade dele. E o moleque é bom jogador. Não é que nós estamos falando de um cara que não fez nada ainda. Já fez, sabe? Levou, põe para jogar. Não faz sentido você convocar o Endrick e ficar segurando o Endrick, colocando jogadores já que todo mundo conhece, como Gabriel Jesus, por exemplo. Lança o Endrick. Vai ser uma marca pessoal pro Diniz? Vai, principalmente se der certo. A pessoa, ele entra, faz seu primeiro gol como Pelé, no Maracanã, contra a Argentina e o Brasil vence. Cara, é uma marca impressionante, muito bonita, muito legal para um treinador e para o jogador. Agora, talvez falte coragem. Talvez tenha compromissos. É aquele negócio que eu falei do Tite também durante a Copa. Ele se compromete com os jogadores. O Daniel Alves, se vocês vão lembrar, ele foi treinar no Barcelona, porque ele não tinha time, né? Ele foi treinar lá no Barcelona, o preparador da seleção foi lá vê-lo treinar e falou, tá tudo legal, pode convocar. Ele foi convocado sem estar jogando. Por quê? O Tite se comprometeu com ele na época e falou, arruma um time que eu te convoco. Eu não tenho dúvida que foi dessa forma, tá? Se você tiver algum time, eu te convoco. Ele estava no México, né? E aí foi lá treinar, machucou, foi treinar no Barcelona e ele foi convocado. E o Gabriel Jesus também, me parece que está no mesmo pacote. O cara tá machucado. O cara estava machucado no Arsenal. Como que você convoca o cara machucado para tentar recuperar aqui, para fazer um jogo, cara? Pô, ainda se fosse, o Neymar, na frase boa do Neymar, tá machucado o Neymar, aquela época que ele driblava todo mundo e tal, traz. Pô, tenta recuperar o Neymar, né, em fase boa, para tentar jogar. Agora o
Jesus, cara, é aquilo que eu falei, ele pode jogar bem, mas não é uma coisa impressionante, nem que vai mudar alguma coisa de interessante no futebol da seleção brasileira. O Hendrick, sim. Eu escalaria Hendrick e Paulinho, como eu falei antes. Martinelli, Hendrick e Paulinho. Eu colocaria. Eu quero só lembrar a história do Daniel Alves. A promessa do Daniel Alves é até anterior a essa história que você contou, o Casagrande, que é correta. Mas foi na Copa passada, quando ele machuca, e aí Sim, ele disse o Daniel Alves: se você se mantiver ativo até a próxima Copa, a sua convocação está garantida. Foi, verdade. E aí, mais próximo da Copa, aconteceu isso que você falou. Ele estava meio que sem clube e tal, o Tite disse: olha, se mantém em atividade que eu te levo. Foi uma promessa. Exatamente. Entendeu? Agora, concordo integralmente. A observação do Casagrande é perfeita. Quer dizer, se fosse o Neymar, até você entenderia. Agora, o Gabriel Jesus, num momento em que você tem o Hendrick voando... Gente, é o melhor momento da carreira do Hendrick. Luiz pode me desmentir, mas eu acho que é o melhor momento da carreira do Hendrick. Claro. Esses últimos jogos do Palmeiras, o que ele fez contra o Botafogo é coisa de craque veterano. Pegou a bola e disse: dá em mim. E foi lá e comandou a virada, cara. E depois fez o outro gol da vitória. Ele tá voando. Então você tem um cara desse voando, fedendo a gol, como a gente costuma dizer na linguagem chula aí da boleirada. Pô, você vai trazer o Gabriel Jesus para ocupar essa vaga? Ah, pelo amor de Deus. É muita teimosia, muita tolice do Fernando Diniz. O Palmeiras está arrumando para o título brasileiro e isso que está acontecendo tem nome e sobrenome para mim. É Hendrick. Claro. Foi a partir do momento que esse cara entrou e começou a decidir jogo. É mais ou menos, por incrível que possa parecer, essa comparação, é mais ou menos como o Gabriel Jesus fez quando o Palmeiras foi campeão com o Cuca aquela vez. Ele fazia gol todo jogo. Ele levou o Palmeiras ao título brasileiro fazendo gol toda hora. Naquele ano, de 2017, por aí. 2016. Tironi, você me fez lembrar uma coisa. E foi assim que a seleção brasileira deu a volta na Copa, nas eliminatórias para 18, quando o Tite levou o Gabriel Jesus pela primeira vez, escalou o Gabriel Jesus lá no Equador. O Brasil era sexto colocado, o Equador era primeiro colocado, o Gabriel Jesus fez 2 gols e sofreu um pênalti. Isso. Foi a primeira partida do Tite e a primeira partida do Gabriel Jesus. E dali em diante, o Brasil voou e chegou em primeiro lugar nas eliminatórias. Foi isso que aconteceu nas eliminatórias de 18. E agora está acontecendo de novo com o Hendrick. Só o pitaco que eu queria dar. O Hendrick, nesse momento, é mais ou menos como o Gabriel Jesus naquele 2016, né? Você lembrou o ano? Sim, 2016. Foi. Que o Gabriel Jesus ele estava vendido já. E ele fazia gol todo jogo. Ele fez aquele gol salvador contra o Flamengo. Quando o Flamengo estava na cola do Palmeiras, empatou aquele jogo e o Palmeiras rumou para o título. Mas diga lá. Não, o Oswaldo não queria escalar. Lembra que teve aquele meme isso, lá? Gabriel. Mas eu queria também entender, acho que o Renato, que conhece muitos jogos no Maracanã, o humor do torcedor também, né? O torcedor vai para ver o Hendrick, né? Porque é tanta expectativa, tanto falar assim... Corre o risco do Diniz amanhã, no começo da partida, a torcida começar a gritar Hendrick também, né? O Hendrick é a grande novidade do futebol brasileiro, gente. O nego vai ver o Messi, sim, mas quer ver o Hendrick. Porque o contraponto, olha só que eu vou falar o tamanho, o contraponto brasileiro do Messi neste momento é o Hendrick. É o cara de maior talento, é o cara que pode fazer a diferença. O resto do time, Neymar não tá, Vinícius não tá. Olha só, pode ter 3 gritos amanhã. Poderá ter 3 gritos amanhã. Hendrick, vaia no Gabriel Jesus e burro pro Diniz se ele não colocar o Hendrick. Esses 3 gritos isso mesmo. é muito possível que aconteça. Então, tem um carinho com o torcedor, entenda o momento, né? Faz aquele chamego. Olha, gente, pô, o cara pagou o ingresso, né? E é tão caro, é tão difícil a seleção brasileira jogar no Maracanã. Pô, põe um jogador que é atração e ele vai levantar a torcida, né? Mas também é difícil entender a cabeça de treinador, né? Mas eu acho que eu concordo com você. Eu tava pensando só no burro, né? Porque se a Argentina fizer 1-0 ali e a gente jogar mal, vai ser aquele Hendrick, você... Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Desculpa interromper aí, Tironi. O 3-0 do Flamengo sobre o Palmeiras lá, que o Hendrick jogou e fez uma jogada lá que quase saiu gol no começo. No final,
tinha torcedor do Flamengo, não aplaudindo, tá, mas falando com Pedindo ele, camisa. querendo tirar foto com ele, pedindo camisa. Tirando isso tem a ver com a história claro. Isso, tem a ver com a história da entrevista que ele deu. Ele ainda tem uma pureza, ele ainda não é o jogador com os vícios e tal. Então é um cara que a vida do cara é uma página em branco. O futebol dele é assim, né? A percepção que as pessoas têm dele. Então, Tirone, ele é o único jogador brasileiro que tem hoje aqui jogando no Brasil e fora que é admirado por todas as torcidas ainda. Porque um garoto e ainda não tem os vícios que a torcida adversária pega bronca. Então nenhuma torcida adversária tem bronca do Endrick. Ele pode ser o grande ídolo no futuro da seleção brasileira e ele pode ser o responsável para criar novamente uma identificação entre a identificação da torcida brasileira com a seleção e criar uma nova identidade. Eu acho que o Endrick pode fazer esse papel, não é uma responsabilidade, não tem que ser uma bomba na mão dele, mas naturalmente ele pode ser o principal personagem dessa mudança da seleção brasileira. Eu vou virar a página aqui no Bate Pronto, porque o Romário deu entrevista nas últimas horas ao programa Boleiragem do Sport TV e o Baixinho falou de todos os temas que a gente está tocando aqui na nossa pauta. Hoje a seleção brasileira, no jogo de amanhã, não vai ter a referência. Por exemplo, esse garoto do Palmeiras, o Endrick, é um bom jogador, tem um grande futuro, sabe fazer gol, mas no jogo importante desse, quando você vê o Endrick dentro de campo, os outros companheiros, eles nunca vão ter aquela confiança como se fosse o Neymar, como se fosse um Vini Júnior. Ele vai resolver. Porque ele não é rodado, ele é garoto, ele está começando agora, tem todo um futuro, mas é complicado e é diferente e é difícil. Concorda com o Romário, Vanderlei? O Romário pode falar sobre atacantes, né? Foi um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Tem propriedade para falar, né? Tem propriedade. Ele não é um paraquedista. Ele sabe realmente da posição. Mas com relação ao que ele falou aqui, eu, por exemplo, colocaria o Endrick para jogar. Mas você faria uma grande bobagem ou você acredita demais no talento do Endrick? Pode ser uma coisa ou outra, mas eu acredito muito no talento dele. E eu pergunto, as seleções adversárias, o Bruno conhece as seleções todas aí do mundo, ele é um assessor sem pasta da FIFA, né, Bruno? Então, a seleção do Togo, as seleções do mundo todo, conhecem o futebol desse garoto chamado Endrick? Ainda não. Um dia talvez conheçam, mas ainda não. Por que não? Eu acho que a Argentina não conhece profundamente o potencial do Endrick. Eu sei que ele tem muito potencial. Todo mundo sabe que ele tem muito talento. É difícil marcar o Endrick. Ele precisa de tempo, e pode explodir num jogo só, pode precisar de mais jogos, mas ele tem coisa para mostrar ainda. Coisa nova até para mostrar. Então põe o cara para jogar, os argentinos nem sabem que esse cara pode fazer, sabem que tem um garoto ótimo, que o Real Madrid assinou um cheque milionário, confia nele, mas efetivamente na prática, eu vou falar um nome que o Flávio Prado adora, Otamendi, por exemplo, não sabe exatamente o que é que o Endrick pode fazer. Então eu acho que é a hora mesmo de colocar coisa diferente em campo. Não vai ficar pior do que está. Vai ficar pior do que está. Tragédia. A orquestra foi desafinada porque foi escalado o Endrick. Você acha que isso vai acontecer? Não vai acontecer, Denise. Você já passou para a história, eu falei aqui várias vezes em programas desde quando você convocou. Desde que você convocou, você passou para a história, você foi o primeiro treinador brasileiro a trazer para a seleção principal o Endrick, que será chamado várias vezes por você, por Ancelotti, por qualquer outro que assumir a seleção brasileira. Ele não vai ficar num nível inferior a alguém que... Esse não tem futebol para jogar na seleção. Não vai, isso pode apostar. Isso não vai. Então já passou para a história porque é o cara que trouxe. Você já fez o seu comercial. Agora, para ganhar uma estrela dourada, o primeiro treinador a colocar como titular da seleção brasileira, enfrentando a campeã do mundo dentro do Maracanã,
Passa para a história. O que vai acontecer? E se não der certo? Não der certo. Você mostrou coragem. Deu certo, vai enriquecer o seu currículo. Você não perde nada colocando ele para jogar daqui a pouco contra a Argentina. Desabafou? Desabafei. E não sei se isso entra naquilo que o Romário falou, mas no jogo contra a Colômbia, e você deve ter percebido também, sobretudo nos minutos finais, o Endrick chamando o jogo, pedindo bola. Tem até uma imagem no último lance, né, que o Brasil precisava do gol de empate, o Endrick no lado direito do campo pedindo bola, assim, com os braços levantados, e ninguém passava a bola para ele, né? Não sei se entra nisso que o Romário falou, mas você concorda com o Romário, você discorda? Diga lá, Piperno. Só vou acrescentar um detalhe em relação ao que o relator Vanderlei Nogueira nos apresentou com muita propriedade sobre o tema. Na Copa de 94, Carlos Alberto Parreira, o grande Parreira, campeão do mundo, passou para a história por ser o primeiro a convocar o Ronaldo Fenômeno. E aí, naquela prorrogação contra a Itália, todo mundo assim exausto, né? Os dois times e tal, ele tinha aquela alteração para fazer e muita gente, como eu, inclusive, torcendo para que ele colocasse o menino que ainda não havia entrado em campo naquele Mundial. E o Parreira foi lá e colocou o Viola. Ele pensou com a cabeça mais ou menos do Romário de hoje. O Romário, quando ele dá esse depoimento, o Romário pensa da mesma forma que a maioria da comunidade de futebol, dos observadores da bola. Porque, às vezes, o novo, ele confronta as pessoas. As pessoas amedronta um pouco as pessoas. Então, o Diniz, ele já caminhou muito nesse sentido. Ele já passa para a história como o primeiro técnico a convocar o Endrick para a seleção, e não é pouco, porque o Endrick, tirando os 3 fenômenos santistas, Pelé, Edu e Coutinho, já é o jogador mais jovem em todos os tempos a atuar pela seleção brasileira. Isso não é pouco. E aí, então, o Diniz, num jogo contra a Argentina, por exemplo, teria oportunidade de ir mais longe em relação a isso. E aí a gente está falando de um fora de série, de um candidato ao fora de série, que até um mês e meio atrás, lamentavelmente, não era titular nem do Palmeiras. Eu tô, há meses e meses, os meninos até brincam aqui, viram até meme e tal, cobrando isso, porque, como é que pode jogar o Arthur, jogar o Breno Lopes, jogar o Rony, jogar não sei quem, e o Endrick não. E aí o Endrick contra o Boca, ele joga só 1/4 do tempo, só o segundo tempo do jogo final, e eu tenho convicção de que essa teimosia do professor Abel, ela faz com que o Endrick jamais vai ter uma nova chance de jogar uma final de Libertadores com a camisa do Palmeiras. Então, Diniz, não repita o erro do professor Abel. Eu acho que ele pode jogar sim. A gente já sabe daquilo que, por exemplo, os demais são capazes. E aí, só para finalizar, uma coisa que o Romário disse com muita propriedade e que foi algo que eu perguntei para o Vampeta, como ex-grande jogador que foi, uma vez no trânsito, Vanderlei. Estávamos indo lá para um restaurante. E aí vocês se lembraram desse momento em que o Endrick erguia os braços pedindo a bola. Eu falei, escuta, você não acha que de vez em quando o Endrick entra em campo no Palmeiras e a bola demora um pouquinho para chegar até ele? Jogadores, né, mais veteranos, talvez não confiem tanto, não tem um pouco mais de receio. E o Vampeta aí falou, então, né, às vezes isso acontece. Né? É meio... eu diria até instintivo, tá? Enfim, não é que o jogador faz para sacanear, mas ele confia mais naquele com quem ele está mais acostumado a jogar. E por isso que o Endrick fez isso na seleção e às vezes fica 10, 12 minutos sem pegar a bola em um jogo do Palmeiras. Me lembro, por exemplo, aquele jogo contra o Corinthians que o Breno Lopes perdeu o gol, né? Mas tudo começou com uma jogada incrível dele, que ele foi lá no campo do Palmeiras roubar a bola, driblar, tomar a pancada e saiu a oportunidade de gol. Ele, naquele momento, ele tocou na bola pela primeira vez porque ele foi roubado de um jogador do Corinthians, do Maicon. Porque até no Palmeiras, às vezes, era difícil a bola chegar até ele. Agora não, porque ele tem status de jogador de seleção.
Mas ó, cara, eu não aguento quando o cara fala o Endrick é enganação. Ele enganou quem pra começo de conversa? O que ele prometeu pra dizer que te enganou? Ele disse, ó, eu sou pique, você é o Pelé. Ele nunca abriu a boca pra falar isso. Agora, não é normal um garoto com 16 anos ter a força que ele tem, subir para o profissional, fazer a quantidade de gols que ele fez na base, ter a maturidade que ele tem. Então assim, ele é diferente. O Endrick, ele é fora da linhagem. Ele é outra coisa. Se ele vai ser o melhor do mundo, se ele vai meter 1000 gols no Real Madrid, eu não sei. Mas essa expectativa quem criou fomos nós. Ele não prometeu nada pra ninguém. Então assim, que enganação. Ele enganou quem? Todo mundo na base até hoje. E o profissional também. Ele tava em casa, lá com 12 anos, e falou, eu vou fazer um plano aqui. Eu vou enganar o Palmeiras, o Real Madrid e a seleção brasileira. Eu vou fazer todo mundo de trouxa. Porque o quê? Eu sou fraco, mas eu vou jogar nesses cantos tudo. E jogou. Desde cedo, tratado como fenômeno no Palmeiras. Aí vem o Real Madrid e olha, eu acho que esse moleque é bom. Mas o Euclides, sentado aí no sofá, diz, porra nenhuma. O Endrick não joga nada, o Real não conhece porra nenhuma. E aí o Euclides termina esse comentário e levanta lá pra ir ajudar a avó a fazer um crochê. Pô, é brincadeira, velho. O cara dizer que o Endrick é um enganador. O que você fazia aos 17 anos? O Endrick com 17 anos mudou a história de um campeonato brasileiro, mas ele deve ser enganador sim. Euclides. Porra, não fode, velho. Desculpa, já não tenho paciência, acabou isso aqui, né? É enganador. Brincadeira, né? É brincadeira.